Olá, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, em Cristo Jesus. Deixa eu me apresentar antes de tudo. Meu nome é Márcio Santos. Eu sou um cristão evangélico de uma determinada igreja e eu resolvi fazer uma série de vídeos, criar um canal, criar um Facebook, uma rede social, na intenção de socorrer, de salvar amigos, irmãos, pessoas que saíram da igreja com ressentimentos, foram maltratados, excluídos, muitos casos inocentes, né? Pessoas inocentes que foram injustiçadas e devido à situação espiritual da igreja cristã evangélica do Brasil, não só do Brasil, mas do Ocidente, do mundo, está passando um momento difícil. A falta de amor, a falta da doutrina, a teologia de Cristo, a teologia autêntica, verdadeira de Cristo, eu resolvi filmar juntamente com um amigo meu. A ideia foi dele, ele vai produzir, editar esses vídeos. E é isso. O primeiro vídeo, o título é A Igreja Reprovada. A Igreja Reprovada. Fundamentado no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro especial. Ele foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, uma ilha que localiza-se no mar Egeu. Era uma província do Império Romano na época. E ali João teve uma revelação do fim do planeta e Jesus, coroado, glorificado, ele revela o tipo de igreja, a tipologia de igreja, de cristianismo que há do início até o fim da consumação dos séculos. São 7 igrejas que localizavam-se na Ásia Menor, a atual Turquia. E por que 7? Porque 7 representa a plenitude de Deus. Representa o início, o princípio e o fim. O início e o fim. Se você pesquisar na internet, você vai ver um mapa aí que forma-se um círculo, né? O início e o fim desse um círculo, um circuito que representa o início e o fim do cristianismo, da igreja cristã. Então, eu vou ler aqui o texto sagrado que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim o texto: O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Continuando, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11: Porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então você vê aqui uma previsão, uma profecia. As pessoas hoje, elas
quando ouvem essa palavra profecia, profeta, né, elas ficam inseguras, ficam com dúvidas. É até compreensível, devido a falsos ensinamentos, falsa doutrina, heresias, bispos, arcebispos, missionários, evangelistas, independente do título, que vem modificando a doutrina de Cristo, a teologia de Cristo, né? Pessoas que estão indo além, estão modificando, estão subtraindo aquilo que está escrito na teologia de Cristo. Então, o fundamento que é a palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo, ele foi reproduzido pelos apóstolos. Jesus recrutou entre os discípulos 12 homens: Pedro, João, Tiago, Mateus, Marcos, o evangelista Lucas, Tomé, inclusive Judas Iscariotes, que foi o traidor, o infiel. E ali Jesus ensinou, Jesus educou, Jesus advertiu, e esses apóstolos depois reproduziram o Novo Testamento, reproduziram o ensinamento de Cristo. Então, você vê aqui, nesses textos, que há uma previsão, há uma profecia que nos últimos tempos, antes do fim, haverá hipocrisia, hipócritas, né? Haverá pessoas que vão deixar a fé autêntica, a fé, o fundamento, a doutrina de Cristo para seguir a doutrina criada pelos demônios, pelo ocultismo. Continuando. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, o texto diz assim: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura, provém de interpretação pessoal. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos, né, recrutado, escolhido, ungido por Deus, falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Continuando, em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nos últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Então, Jesus ensinou eles, os apóstolos, e os apóstolos reproduziram o ensinamento de Cristo, a teologia de Cristo, né? A Escritura Sagrada é um documento oficial, é uma revelação do Espírito Santo. Ali está a vontade do Espírito Santo, a vontade de Cristo. Continuando. Agora eu vou ler 2 João, capítulo 1, os versos do 9 ao 11. Mas antes deixa eu comentar essa situação. Essa situação aqui é o século I. É a igreja primitiva, é a igreja apostólica, é o século I. Por volta de 55 depois de Cristo. No meio da igreja cristã havia os gnósticos, que saíram do meio do povo, do meio da igreja, e desafiando os apóstolos,
porque eles alegaram que ele tinha uma experiência, uma revelação especial com Deus, que Deus falou com eles, que Deus entregou a eles uma revelação espiritual, além da doutrina dos apóstolos. Então, por isso o apóstolo João escreveu a epístola, a segunda epístola e depois uma terceira epístola, né, contando essa situação. Isso no século I. No século I, no período apostólico. Imagina hoje, nos dias atuais, hoje. Vamos lá. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebeis nas reuniões em vossas casas. Tampouco o saudeis, porque aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Então, está aqui o apóstolo João advertindo, repreendendo. Porque no século I, a igreja cristã iniciou muitas vezes numa casa, a igreja caseira, numa célula. Então, os gnósticos estavam se aproveitando dessa situação, dessa oportunidade e tentando ensinar um ensinamento incomum, estranho ao povo. A Escritura Sagrada estava sendo formada. O Novo Testamento, os livros do Novo Testamento estavam em formação. Estavam sendo escritos pelos profetas de Cristo, os profetas da nova aliança. Então, o apóstolo João está aqui direcionando, orientando a não recebeis, não inclinar o ouvido para esse tipo de ensinamento, de doutrina, que eram os gnósticos no século I, que estavam indo além da lei de Cristo, do regulamento. Continuando. Olha essa próxima situação. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, era o bispo dessa igreja cristã, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu vou vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, jamais imiteis o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Olha a situação. Esse bispo dessa igreja cristã estava desafiando o apóstolo João, o apóstolo do amor. Estava desafiando ele. O João enviava evangelistas, missionários, bispos, e ele recusava recebê-los, e aquele diácono, obreiro da igreja, membro da igreja que alimentava, recebia esse missionário enviado pelo apóstolo João, era expulso da igreja, era proibido de visitar, de assistir o culto, a reunião da igreja. Então, imagina só essa situação no século I. E hoje não é diferente. Eu tenho um amigo, colega, que saiu da igreja. Por quê? Porque foi acusado pelo líder, vítima de malícia, né? Porque o líder
A palavra do líder é lei. O que ele fala não pode ser contestado, não é contestado. Eu quero deixar claro algo, que a lei suprema, a autoridade máxima suprema é a Escritura Sagrada. É a lei de Cristo, é o ensinamento apostólico, é o ensinamento de Cristo, a teologia de Cristo. Ninguém que pode ir além, pode subtrair ou mudar o que está escrito na Escritura Sagrada. E talvez isso aconteceu contigo, com você. Você saiu da igreja porque todo mundo perseguiu, todo mundo comentou a teu respeito, né? Você foi maltratado, excluído, desprezado, né? E a primeira coisa que vem na sua cabeça é que lá na praia, lá no entretenimento, lá na faculdade, na universidade, lá entre os teus amigos, colegas, você é bem tratado, você é respeitado. E lá onde a igreja cristã, onde deveria ter misericórdia, graça, amor, as pessoas te desprezaram. Mas você tem a opção de sair da congregação, mas não deixar o teu Senhor, Jesus Cristo. Porque você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo, você é o santuário do Espírito Santo, você é a pedra viva. E não a igreja física. A igreja física é um lugar, é um local onde o povo se reúne para louvá-lo e para ouvir a lei de Deus. Logicamente, a sociedade, que é a Babilônia, que não conhece a realidade e a verdade, a pessoa que está iniciando uma semana, um trimestre, um semestre, ela precisa ser cuidada, precisa de atendimento, porque é uma criança espiritualmente, é infantil espiritualmente. Se Jesus cuidou, ensinou os apóstolos por 3 anos e meio, é porque há necessidade de ensinamento. Mas quando você chega a um determinado nível, e se você vê que esse líder, essa liderança, está com falsas doutrinas, fazendo da igreja um comércio, um lugar de comércio, uma comercialização. Você tem o livre arbítrio, o direito de sair e procurar uma outra congregação, porque você é o templo do Espírito Santo. Eu vou ler agora sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a última igreja, é a 7ª igreja que Jesus, coroado, glorificado, adverte, repreende. Foi a única igreja que não foi elogiada. E essa igreja representa a última igreja antes do reino do anticristo, antes da grande tribulação, antes da volta de Jesus Cristo para reunir a sua igreja. Vamos entender, vamos compartilhar a informação. Livro do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, Jesus Cristo. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheceis que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho:
adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir tua vergonha, nudez, e comprar o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todo quantos amo. Sê, pois, diligente e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, meu amigo, amiga, esse tipo de igreja significa duplo sentido. A igreja individual, o ser humano, você que crê, que confia, que aceitou Jesus como Salvador, seu Messias, seu Senhor, seu Rei. Você é a igreja individual. E também ele está falando da igreja coletiva. Os diáconos, os evangelistas, o bispo dessa igreja, os administradores dessa igreja, que ensinam o povo, a sociedade, né? Então você vê a situação espiritual. Essa igreja foi só criticada. Não há elogios, não há elogios. Essa igreja retirou Jesus de dentro dela. Jesus estava do lado de fora, batendo na porta. Toque, 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 estava batendo na porta. Retiraram ele. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito do Altíssimo saiu do meio deles. Mas era uma igreja que tinha comerciantes, uma igreja que tinha prosperidade econômica, financeira, que focava o econômico financeiro. A cidade de Laodiceia, você pode pesquisar na internet, era uma igreja próspera. Havia bancos, um centro bancário. Havia uma faculdade de medicina que produziu um colírio, um medicamento para a visão, para os olhos. E também havia produção de lã. Uma fábrica, uma produção de lã. Então, por isso Jesus faz uma comparação. Fala que essa igreja está cega espiritualmente. Essa igreja é pobre espiritualmente. Essa igreja anda nua. Nu. É a última igreja antes do fim. Antes da apostasia. É uma igreja rica economicamente. Uma igreja que tem comerciantes, empresários, que foca o econômico, mas desprezou o espiritual, a intimidade com Deus, a santidade, a santificação, a fidelidade. Desprezou o Espírito Santo, que é a presença de Cristo, a presença de Deus entre eles, no meio deles. Só que há uma outra igreja, chamada igreja que se localizava na cidade de Esmirna. Esmirna, próxima, ficava também na Turquia, na Ásia Menor, próxima da igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia. E essa igreja é o oposto, é o contrário dela. Essa igreja não houve críticas, repreensão. Foi uma igreja elogiada 100%. 100%. E eu vou ler o texto para você. Igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitou, faz as seguintes afirmações:
Conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provado, e sofrerei perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Então, você vê, essa igreja era pobre economicamente, em comparação em relação a outra igreja de Laodiceia. Porém, havia o que nessa igreja? Santidade, fidelidade. Era um povo que não focava a intimidade com Deus, o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é o autor, ele é o responsável em regenerar o ser humano. Esse milagre espiritual sobrenatural que faz um traficante, um psicopata, um serial killer, uma prostituta, um viciado ser transformado em uma nova criatura, uma pessoa, um ser humano diferente, é obra e milagre do Espírito Santo. Eu vou ler um texto para provar, confirmar. Está aqui. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por causa de algumas atitudes justas que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele é o autor, ele é o libertador, ele regenera o ser humano. Paulo, o apóstolo Paulo afirma assim também. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, ou seja, dominado pela natureza humana, na carne, na carnalidade, adultério, prostituição, homossexualismo, ressentimento, inimizade, orgias, vícios e narcóticos. Isso é carne, isso é carnalidade. A carne se alimenta desse tipo de alimento, esse tipo de situações, né? Mas do Espírito. Aí ele diz, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus é um modelo a ser copiado, a ser seguido. Jesus é a matriz. Jesus, quando adulto, né? Ele procurou João Batista, foi batizado nas águas, mesmo santo, fiel, imaculado, ele foi batizado nas águas e depois foi selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, como modelo à igreja cristã, aos apóstolos, à igreja de Cristo, ao cristianismo. E depois ele iniciou o evangelismo, o seu ministério terreno. Então, o Espírito Santo é o fundamento, é fundamental para você suportar as dificuldades, as adversidades, as necessidades. A igreja primitiva foi perseguida por Roma, pelos reis, imperadores de Roma. Os cristãos primitivos, eles foram lançados na arena do Coliseu, devorados pelo fogo, pelos leões, crucificados pelo imperador Nero, Marco Aurélio, entre outros. Então, a igreja primitiva era uma igreja santa, imaculada,
porque cristianismo era sinônimo de morte. Então não havia lugar para ladrão, para hipócrita, para falsidade. Porque um dos maiores problemas na igreja do Ocidente, é que há a liberdade de culto. Você pode escolher a sua religião. Já na Ásia, no Oriente Médio, no Arábia Saudita, Paquistão, Afeganistão, Iraque, Irã, China, Coreia do Norte, é proibido o cristianismo, a igreja cristã. Vai lá evangelizar, comprar uma escritura. Então aqui no Ocidente, essa liberdade, por um lado causa isso. Os falsos pastores, falsos profetas, que estão fazendo da igreja de Cristo comércio, fazendo do santuário um comércio, né? Mudando, modificando a escritura sagrada. E aonde há carnalidade, a carnalidade também há ressentimento, a mentira, a calúnia, a difamação, a perseguição, porque é uma igreja carnal e não uma igreja espiritual, onde o povo, o ensinamento foca a santidade, foca antes de tudo, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo como Cristo, como o apóstolo Paulo, como os apóstolos no dia de Pentecostes. Então, você, meu amigo, minha amiga, é o templo do Espírito Santo. Aquele lugar, aquela igreja física tem uma finalidade. Há uma finalidade, mas Deus não habita ali. Deus não habita em edificação e construção, né, construída pelo governo, pela sociedade, pelo ser humano. Na nova aliança, na fé de Cristo, na lei de Cristo, na lei da graça, o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo é você que crê, que procura a santificação, a fidelidade. Outro texto, apóstolo Paulo, diz assim, em 1 Coríntios capítulo 13, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? E se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá? Pois o santuário de Deus, que sois vocês, é sagrado. Continuando, o apóstolo Pedro, Simão, 1 Pedro 2.5 e 1 Pedro 2.9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então o que acontece? Você é o sacerdote, você é o ungido, você é o templo do Espírito Santo. E o que tudo isso significa? Você, os povos da antiguidade, os romanos, os povos da Mesopotâmia, os gregos, eles procuravam um santuário físico, uma igreja física, onde havia um ídolo, uma idolatria, e ali faziam um tributo com ofertas, com sacrifícios, aquela entidade, aquela divindade. Então, você é simultaneamente o templo do Espírito Santo, o santuário, o templo do Altíssimo, o templo de Cristo e o sacrifício vivo, a oferta viva. Só que essa oferta tem que ser
em santidade, com santificação, com fidelidade. Você, esse tributo. Por quê? O romano, o grego, o persa, quando procurava a igreja física, o santuário físico, ele ia, por ele temer aquela divindade, aquela entidade, os deuses, deusas, semideuses da religião babilônica, a religião persa, romana, eles faziam um tributo por intermédio de uma oferta. Só que na lei de Cristo, na nova aliança, na fé de Cristo, não é mais a fé de Moisés, não é mais a fé de Abraão, é a fé cristã, a fé do cristianismo, a lei de Cristo. Jesus, ele respondeu aos apóstolos que ele ia destruir aquele santuário em Jerusalém, lá no Monte Moriá. O santuário representa a lei de Moisés, a lei do Monte Sinai, a fé de Moisés. E ia reconstruir um novo sistema espiritual, uma nova aliança. Ele, esse santuário eterno. Então, quando você faz do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, esse tributo em santidade, você está glorificando Ele. Vamos ver agora o contexto, o texto sagrado. Portanto, caros irmãos, ó a palavra irmãos, por quê? Porque é para a igreja que se localizava em Roma. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo, santidade e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Então, na lei de Moisés, na antiga aliança, na primeira aliança com Israel, havia o sétimo dia, o dia santo, o dia sagrado. Aquele dia era um tributo ao Criador, ao autor do planeta, dos continentes, da criação. Hoje, na nova aliança, diariamente, dia a dia, todo dia é especial. É o dia de santidade, de santificar, de ser um tributo, uma homenagem a Jesus Cristo, a Deus. Você, esse tributo. Não sou a favor das ofertas. A oferta material com amor, por amor, é algo bíblico, que faz parte da lei de Cristo, da lei de Deus. Mas em outros vídeos, nós vamos comentar, vamos compartilhar na rede social, no YouTube, no Google, na internet. Então é isso. Eu vou finalizar aqui esse vídeo, né, com o título A Igreja Reprovada, a Igreja de Laodiceia. Espero que essa palavra venha renová-lo, edificá-lo, advertir alguns, venha consolá-lo, venha dar norte, direção a você que saiu da igreja, que está iniciando, reiniciando, que está talvez aí perdido. Eu vou criar o Facebook, vou passar
criar um grupo de WhatsApp e vamos criar essa rede de evangelistas livres e dependentes para salvar, fazer a vontade do Altíssimo. Que Deus te abençoe, que Jesus Cristo, o Espírito Santo, venha iluminar o teu entendimento, a compreensão, porque Jesus é a iluminação. O Espírito Santo é que revela ao ser humano a vontade de Deus, o juízo, a justiça. Que Deus te abençoe, até a próxima e obrigado.